Pode. Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho. No mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, não pegaram peixe. No mar da Galileia. Jesus mandou. Jogar do outro lado, Jesus mandou. Jogar do outro lado, Jesus mandou. Jogar do outro lado, no mar da Galileia. Puxaram a rede. Cheia de peixinhos. Puxaram a rede, cheia de peixinhos. Puxaram a rede, cheia de peixinhos. No mar da Galileia. No mar da Galileia. Glória a Deus! Vocês viram esse menino que bonito que cantou agora? O Rafael. E eu tenho um desafio para você. Domingo que vem eu quero postar você cantando aqui antes da aula. Então, manda o seu vídeo para cá. Pode ser sozinho, pode ser com a sua família toda, com seus irmãos. Eu quero você cantando uma música bem bonita de criança para a gente aumentar o nosso repertório. Então, não deixe de entrar em contato com a gente para mandar o seu vídeo com a sua música, tudo bem? E esse é o domingo, mais um domingo que o Senhor fez, um dia que nós temos separados para adorar a Deus, para refletirmos sobre a palavra do Senhor. E nós estamos aqui hoje. E nesse período de quarentena, eu queria falar com vocês algumas coisas antes da gente falar sobre a oração que a gente estava comentando já domingo passado, no vídeo passado. Se você não viu o vídeo passado, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Pode clicar aqui embaixo que você vai ter acesso ao vídeo, o primeiro vídeo, tá bom? Então, mas tem muita gente nesse período que não está podendo trabalhar. Tem muita gente que está podendo trabalhar em casa. O papai e a mamãe estão trabalhando em casa, mas tem papai e mamãe que não estão podendo trabalhar. E tem muita gente com isso que está perdendo seu emprego. E isso é uma coisa muito triste. Na palavra de Deus diz, em Salmos 34:10, o seguinte, ó. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. O que a palavra de Deus quer dizer? Que, olha, pode faltar um chocolate, pode faltar um brigadeiro, pode faltar um biscoito que a gente gosta, mas o alimento, o nosso pão, o nosso arroz com feijão, isso não vai faltar. Deus não vai deixar faltar. Então, se você está aí angustiado com a sua família, porque está sem o emprego, está sem o dinheiro, a situação está difícil, fica tranquilo. O arroz com feijão, Deus não vai deixar faltar. O pudim até pode faltar, mas o arroz com feijão, Deus não vai faltar. Teve uma outra coisa também que eu fiquei pensando esses dias. Vamos abrir a Bíblia em Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16, versículo 15, que ele fala assim, ó, e disse-lhes, Jesus falando, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aí você pode dizer, tia, como é que a gente vai para todo mundo se a gente está preso em casa, a gente não pode nem na padaria direito, nem para a escola eu não estou podendo? Como é que eu vou por todo mundo para pregar o evangelho? Então, essa é uma questão que eu fiquei pensando essa semana. Sabe como é que a gente pode ir por todo mundo? Um jeito que eu arrumei de ir por todo mundo é assim, ó, falando com vocês. Então, uma coisa que vocês podem fazer é compartilhar esse vídeo com os amigos. Uma outra coisa que vocês podem fazer é orar pelos seus amigos. E dizer, olha, eu tô orando por você. Às vezes o seu papai está trabalhando em casa, mas o do seu amigo perdeu o emprego, igual a tia falou mais cedo. Então você pode orar pelo pai do seu amigo, chamar o seu amigo para orar também. Chamar a vovó, chamar o vovô, orar pelas pessoas que a gente gosta e falar, olha, eu tô orando por você. Às vezes eles não conhecem a Jesus, mas vão aceitar a sua oração. E isso vai ser maravilhoso, vocês vão ver o quanto de esperança vai encher no coração dessas pessoas que estão tão tristes em casa, presas.
Mas, lembrando da aula passada, do vídeo passado que já tá aqui, a tia já falou, aqui embaixo, eu separei umas perguntas para saber se vocês estão sabendo mesmo das coisas. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou falar a pergunta, você pausa o vídeo aí para responder ou para procurar, tá bom? A primeira pergunta você vai consultar no dicionário e vai me responder: o que é oração? O que é oração? 2, voltou? A 2 tá assim, um versículo tá assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Aonde que tá esse versículo na Bíblia? Eu falei na aula passada. Vou te dar um tempo aí para procurar. Pausa o vídeo. Pergunta número 3. Você vai lá na sua Bíblia, vai abrir em Mateus capítulo 6, versículo 9 e vai me responder o seguinte: a quem nós devemos dirigir as nossas orações? 4. Sabemos que nós devemos orar em nome de alguém, mas em nome de quem que a gente deve orar? Para você conferir sua resposta, você vai abrir em João capítulo 14, versículo 13. A pergunta número 5 você vai ler o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 26. Lê o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 26. Fecha a Bíblia. Agora eu vou falar o texto e vou pular umas partes e você vai ter que completar. Vamos ver se você já sabe? O Espírito Santo nos ajuda em nossas orações, porque nós não sabemos como convém. Mas é o que intercede por nós com que não podem ser explicados com palavras. E aí? Conseguiu preencher? Agora eu tenho um desafio para você. Essa é a pergunta mais difícil que eu tenho hoje para te fazer da aula passada. Se um amigo chega para você e fala assim: olha, eu tenho vergonha de orar porque eu não sei orar bonito. O que você vai responder pro seu amigo? Já parou para pensar nessas coisas? O que você vai responder para seu amigo que diz que não vai orar porque não sabe orar bonito? Hoje nós vamos dar continuidade no nosso estudo de oração. E a pergunta principal hoje do que a gente vai estudar é: como eu devo orar? Na aula passada a gente estudou o que é oração. E hoje a gente vai saber como é que a gente deve orar. Então, como que a gente pode orar? Sabe quando a gente vai fazer um bolo que a gente precisa de um monte de ingrediente? E se faltar algum bolo, ele vai solar, vai ficar ruim, esquisito? A oração é a mesma coisa. A gente tem um monte de ingrediente que a gente precisa para orar. A oração, então, tem várias coisas que a gente precisa fazer. Mas pensa bem, se um amigo chega para você e toda vez vai te fazer um pedido, toda vez que ele vem falar com você, ele vai te pedir alguma coisa. Só vem falar para pedir alguma coisa. Você vai gostar desse amigo? Não. Oração é assim também. A gente não pode só pedir coisas para Deus. E a gente vai aprender hoje como é que a gente pode orar. Como é que a gente faz para falar, então, com Deus. A primeira coisa é louvor e ações de graças. Com louvor e ações de graças, a gente tem que elogiar e agradecer a Deus por tudo o que Ele fez e tudo o que Ele faz com a gente. É um momento que a gente tem para elogiar a Deus, para falar como esse Deus é maravilhoso. Esse é o momento também para nós agradecermos a Deus coisas desapercebidas, como o sol que nasce todo dia, a lua, a chuva, essas coisas. Vamos abrir nossas Bíblias em Salmo 103, versículo 2. Salmo, capítulo 103, versículo 2. Acompanha aí comigo, ele diz assim, bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Maravilhoso. Então, é para nós bendizermos o nome do Senhor. E nós não esquecermos de nenhuma das coisas boas que o Senhor faz conosco.
Então, a primeira coisa que está aqui é louvor e ações de graças. A segunda coisa agora vai ser adoração. É o momento, então, de nós falarmos com Deus o quanto nós admiramos Ele pelo que Ele é. A adoração é o grande amor e o respeito que nós temos por Deus. Ele é santo, Ele é perfeito. Vamos abrir nossas Bíblias em Salmo 99, versículos de 1 a 5. Salmos 99, versículos de 1 a 5. Vamos ler comigo? Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. És Rei poderoso que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Então nós devemos exaltar o nome de Deus e se prostrar diante dele, porque Ele é santo. A terceira coisa aqui do lado está mostrando é o que? A confissão. Esse é o momento que nós temos para nos arrependermos, mostrarmos a Deus o quanto nós estamos arrependidos pelos nossos pecados, pelas coisas erradas que a gente faz. E quando a gente não confessa os nossos pecados a Deus, significa que Deus não vai atender a nossa oração. Isso vamos ver em 1 João, capítulo 1, versículo 9. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Acompanha comigo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se a gente pedir perdão pelos nossos pecados, a gente pode ter certeza que Ele vai nos perdoar. Mas, não é só orar assim, Senhor, perdoa todos os meus pecados. Não. Lá em Salmo 66, versículo 18, ele fala assim, olha, a gente tem que orar assim, ó. Eu agi errado quando? Eu fiz isso. A gente tem que falar todos os pecados que a gente cometeu durante o dia. Todos. Então a gente tem que estar sempre atento. E se a gente não ora, não esquece, não faz a confissão dos nossos pecados, a gente vai se afastando de Deus. O pecado, ele é como se fosse um tijolo. Imagina um tijolo. Cada pecado nosso vai construindo uma parede. E aí, se a gente não pede perdão pelos nossos pecados, aquela parede fica enorme. E aí a gente fica longe de Deus, a gente para de orar, para de adorar o Senhor. Mas se a gente pede perdão todos os dias, o que acontece? Essa parede cai de volta e a gente volta a construir essa parede de novo. Então, por isso que é importante nós pedirmos perdão a Deus todos os dias. A quarta parte da nossa oração, que está aqui do lado, é o extravasamento. É quando a gente abre o nosso coração para Deus e a gente conta as coisas que estão nos chateando, estão deixando a gente triste. Uma coisa que a gente pode fazer é contar a Deus como tá chato ficar dentro de casa, saudade dos meus amigos, da vovó, do vovô, do titio, da igreja, da escola. Eu acho que até do professor a gente tá sentindo falta, não tá? Porque a gente tá trancado em casa, a gente quer ver a rua, quer passear, quer ir na praia, no shopping, curtir. Então, esse é o momento no extravasamento que a gente abre o nosso coração para Deus e a gente conta o que está machucando a gente. Vamos abrir em Salmos 62, versículo 8. Salmos, capítulo 62, versículo 8. Diz assim, confiai nele, ó povo, em todo tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Então, Deus é onde a gente pode se proteger, é onde a gente pode correr e se achegar e deixar e contar para ele, abrir o nosso coração, contar os nossos problemas. Mais uma coisa que tem que ter na nossa oração é a intercessão. Intercessão é quando a gente ora por alguém. E foi lá no início, eu falei isso. Porque como é que a gente pode ir por todo mundo orando pelos outros? Então, intercessão é quando a gente ora por alguém. A gente pede pedido de alguma outra pessoa. E isso é uma característica muito legal, isso é uma coisa muito legal da gente fazer. Porque a gente não fica só na gente na nossa oração, a gente lembra dos outros.
às vezes o papai, a mamãe, um amigo, alguém está com problema e é esse o momento de intercessão que a gente usa para falar com Deus sobre uma outra pessoa. Vamos abrir nossas Bíblias em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Ele fala o seguinte, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, o que está dizendo? Que a gente deve orar um pelos outros. E quando a gente ora, quando a gente pede um pelos outros, pode fazer muita coisa. A última coisa, então, da nossa oração é a súplica. O que é a súplica? A súplica, então, é o momento que a gente tem para falar da gente. A gente tem o nosso momento para pedir as nossas coisas, para falar com Deus o que a gente quer, mas cuidado, para que não seja egoísta e para que você também não seja muito consumista na sua oração. Eu quero. Cuidado. Mas esse é o seu momento de pedir as coisas para Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 7, versículo 7. Mateus, capítulo 7, versículo 7 diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, se a gente pedir, a gente vai receber. Se a gente buscar, a gente vai achar. Vamos também em João, capítulo 15, versículo 7. João, capítulo 15, versículo 7, diz assim: Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Então, se a gente se permanecer no Senhor, se a gente ficar firme em Deus, confiando no Senhor, a gente vai pedir e Ele vai nos atender. Então, a partir de agora, a nossa oração vai ser diferente. Não é aquele momento de pedir, aquela oração rapidinha, vou ali, eu quero isso, vou orar, então vou pedir a Deus. Não. A oração agora a gente viu que tem vários passos, tem várias coisas pra gente fazer, e é um jeito da gente falar com Deus, a gente se relacionar com Deus. E não é só para falar rapidinho, não. Ele, apesar dele saber da gente, ele conhecer o nosso coração, ele saber das coisas que a gente quer, das coisas que a gente precisa, saber o que está acontecendo na nossa vida, ele quer ouvir da gente. Ele quer que a gente abra o coração. Então eu tenho um desafio para você essa semana, além do desafio lá do começo que eu já dei do vídeo, lembra da música? Orar. Esse momento é o nosso momento de orar. E não me diz que não tem tempo não, que tempo a gente está tendo de sobra. A gente não gasta tempo em oração. A gente usufrui, a gente usa desse tempo com Deus. Vamos lembrar do versículo que eu falei na semana passada para a gente gravar? É o versículo que está em 1 João, capítulo 5, versículo 14. A gente até leu hoje na aula. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Que o Senhor nos abençoe, nos dê uma semana maravilhosa e vamos orar? Senhor, muito obrigada, Pai, por mais essa semana que se passou. Muito obrigada, Senhor, pelas nossas vidas. Muito obrigada, ó Deus, por essas pessoas que estão fazendo com que esses vídeos cheguem na casa dessas crianças, ó Pai. Muito obrigada pela vida de cada um que não está sendo visto, mas que tem trabalhado tanto para que o seu reino cresça, ó Deus. Que o Senhor me abençoe, que eu possa continuar transmitindo as suas palavras, mas que o Senhor abençoe a vida de cada criança aqui. Que esses corações, ó Deus, possam ser solos férteis, ó Deus, para receberem a tua palavra. Esteja, Pai, com essas famílias que estão perdendo os empregos, ó Deus. Pais desesperados, que eles não percam esperança em Ti, ó Deus. Que eles possam saber que no Senhor eles têm a quem recorrer. Esteja também, ó Pai, abençoando essas crianças, Senhor, que elas possam cumprir o ID do Senhor, orando pelos seus familiares, pelos seus amigos, ó Deus, compartilhando a Tua palavra. Esteja conosco, ó Deus, dá-nos uma semana abençoada e proteja-nos, ó Pai, desse vírus. Muito obrigada por tudo, ó Deus, e perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus, amém.